Vocês viram o sorteio da Copa do Brasil? Viram o sorteio da Libertadores? Eu vou começar com algumas perguntinhas para os meus queridos. Ô, Lavieri, na Libertadores, o lado esquerdo da chave, onde está o Palmeiras, Universitário do Peru, São Paulo, River, Botafogo, ficou de bom tamanho para o Palmeiras? É mais fácil este lado ou seria mais fácil o outro lado, com todos os argentinos, o Flamengo, né? E também o Internacional, o Vélez, o Racing, o Estudiantes, aliás, Estudiantes e tal. Me Cerro conta, Porteño, isso aí é molezinho, Peñarol. é É. gostoso. Você é Não, libertar, gostosinho. Fala, Lafi. eu acho que o lado do Palmeiras ficou muito mais complicado. Eu, particularmente, eu entendo. Nossa, o Estudiantes está jogando uma bola, o Racing, matador de brasileiro. Eu entrego o que for para não precisar enfrentar River Plate no Monumental com 90 mil. Então, para mim, o River Plate vai ser mais difícil do que o Racing, do que o Estudiantes, embora sim eu entenda e eu tenho visto que o Racing e o Estudiantes jogam mais bola, mas, cara, para mim, enfrentar o River no Monumental faz muita diferença. E aí, lá para cima, se você olhar a partir ali de umas quartas de final, aliás, a partir de uma semifinal, pode vir São Paulo, Botafogo, eu acho que são jogos complicadíssimos, mesmo a gente ainda não sabendo o que vai ser o Botafogo pós-janela. O São Paulo dá para saber mais ou menos que vai ser isso aí mesmo, com uma outra lesão, uma outra volta, mas vai ser mais ou menos esse o time. Eu acho que o lado esquerdo ficou muito mais fácil, mas muito mais difícil, desculpa. O que ficou muito mais fácil, aí é o Palmeiras Universitário. O Palmeiras Universitário é o adversário. Eu posso falar porque eu não sou dirigente do Palmeiras não pode falar o que eu vou falar, mas é um presente de Deus. Eu falo isso porque vamos lembrar que o dirigente do Corinthians falou o presente de Deus contra o Guarani e o Corinthians caiu contra o Guarani. Então que ninguém do Palmeiras fale isso, mas como analista, se você olha o pote 2, o adversário mais fraco é o Universitário. Se o Palmeiras cai para o Universitário, é a maior zebra dos últimos, 10 anos do Palmeiras na Libertadores. Porque o Palmeiras caiu nos últimos anos para a Boca, que não é exatamente o grande Boca, mas é o Boca, perdeu para o Atlético Paranaense, caiu para outros adversários com um pouco mais de potência, até para o Barcelona de Guayaquil, quando caiu lá em 16, 18, ou para o próprio Boca, que caiu a outra vez também, sempre adversários mais fortes. Cair para o Universitário seria a maior zebra dos últimos 10 anos, por baixo, talvez, se era para falar, a maior zebra da história do Palmeiras na Libertadores, ainda mais com o tamanho que o Palmeiras adquiriu na Libertadores nessa última década. Então, acho que é um presente de Deus a primeira bolinha, mas depois para frente é só pedreira. Pois é, Latifi, eu confesso que chega uma hora, sabe, gente, também, que não dá mais para ficar, né? Que vai ser o agosto, né? Agosto vai ser sangrento, né? Vai ser o mês do cachorro louco, é o mês do porco louco, vai ter que fazer a coisa funcionar, o Palmeiras vai ter que voar, né? Chegar voando no mês de agosto, porque as coisas vão se decidir ali, né? Copa do Brasil e Libertadores vai estar tudo ali. Eu, do lado do Palmeiras, sincero e honestamente, não dá para também chegar nessa hora e ficar, mas tinha que pegar o Cerro, porque o Libertad tinha que estar na sequência. Cara, se você quer chegar numa final, ganhar um campeonato, vai ter que passar por gente grande, né? Então eu fico meio que resignado. Tá de boa. Depois a gente fala da Copa do Brasil já, já. Calma, calma, que eu sei que vocês querem que a gente fale. Nós vamos falar de Palmeiras e Corinthians, porque você sabe que. Você conhece, sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Então daqui a pouco a gente fala sobre isso, Latifi. E aí? Gostou da chave? Tá de bom tamanho? Não, contra o Universitário, não, melhor impossível, na minha opinião, porque o Palmeiras vai ter essa chance de ter confrontos mais acessíveis em agosto, né? Porque se a gente for lembrar do ano passado, o Palmeiras pegou Botafogo, Flamengo, Clássico, tudo em cima. Então são jogos que exigem muito de todo mundo.
E aí agora você pega o Universitário, eu vou trazer para vocês o calendário do Palmeiras em agosto, acho que é mais fácil para exemplificar. O Palmeiras no dia 3 pega o Vitória fora, no dia 6/8, Corinthians em casa, 10/8, Ceará em casa, 13/8, Universitário, 17/8, Botafogo, 20/8, Universitário de novo, 24/8, Sport e aí Corinthians. São jogos mais acessíveis, né? Se você troca o Universitário por um Flamengo, por um Botafogo da vida, a coisa fica bem pior. Então, e assim, sobre o chaveamento, eu acho que tá ruim para todo mundo, assim. O Flamengo vai pegar o Inter nas oitavas. É um duelo duríssimo. Aí pode pegar provavelmente o Estudiantes nas quartas. Também não é fácil. Um Racing na semi. São jogos duríssimos. E, assim, jogos de times brasileiros normalmente são cruéis. É muito difícil, não tem um favorito extremo. O Palmeiras já sentiu isso na pele, então pegar o Universitário, na minha opinião, foi o melhor dos mundos. Principalmente com esse fantasminha aí de que o Palmeiras tá vacilando em jogos grandes, né? É a possibilidade de dar um respiro, confirmar a classificação e aí, a partir das quartas, quem sabe, pensar grande. E se o torcedor mais otimista e sonhador é apegado à superstição, o Palmeiras, no último título, pegou o Universitário e o River pelo caminho, né? Então, não deixa de ser emblemático. Muito bem. A audiência rotativa, né? Igual o rádio, né? A internet é dinâmica demais. A Juliana está aqui. Viram a notícia do Paulinho? Agora ficou complicado. Tal. A gente já falou a respeito disso, viu, Juliana? Tá bom? O Adailto está dizendo que o Palmeiras esse ano não vai ganhar nada. O André está pedindo para respeitar a Libertadores. Eu falo sempre sobre isso, né? A gente tem uma mania cega de não respeitar os bulo-bulo da vida, aí vai jogar, perde e fica bravo. Depois, perdemos do bulo-bulo. Pois é. Não só vê o nome, não vai olhar o time, o que está acontecendo lá, certo? Como muita gente falando, por exemplo. Oi, diga. Não, Davi. tem uma novidade que pintou agorinha da Libertadores aqui. Saiu a tabela desmembrada certinho, porque a database era todo mundo jogando no dia 13, né? Uma quarta-feira. E saiu aqui a tabela desmembrada. O Palmeiras vai jogar dia 14, uma quinta-feira, às 9h30, com a transmissão da ESPN na ida. E na volta, o Palmeiras joga na outra quinta-feira, também às 9h30, a mesma transmissão da ESPN, dia 21. Então, é do dia 14 o jogo do Palmeiras e dia 21. A Globo, que escolheu transmitir para o Brasil todo, Internacional e Flamengo, que é uma decisão compreensível, dado o tamanho do jogo e dadas as praças que eles conseguem atender. Né? Então, isto é Libertadores, né? Isto é Libertadores, exatamente. Isso. Exatamente. E aí, então é dia isso. 14... O Palmeiras joga dia 14 e dia 21. De agosto. Certo, perfeito. Saiu beleza. agorinha, que a Conmebol acabou de divulgar isso. Muito bem, perfeito. Bom, eu estava falando sobre... Não lembro mais. Estava falando sobre o respeito aos bulos. Isso. Isso aí. Bom, tem que ter um respeito a respeito disso, né? O respeito sobre Libertadores, porque depois você vai lá e faz o papel ridículo que alguns clubes fizeram, inclusive o Corinthians. Melhor time de setoristas, quem brilha no Mundial? Pergunta o Thiago Pisani. Cara, acho que os grandes europeus, né, vão brilhar. Tenho pouca expectativa quanto aos brasileiros. Vocês pensam diferentes, ou argentinos, enfim, sul-americanos? A gente estava conversando, né, Massa? Não é impossível sonhar com Palmeiras numas oitavas e quartas de final. Seria fora da curva, porque se a gente pega o grupo do Botafogo que cruza com Palmeiras, passaria Atlético de Madrid e PSG. O PSG pela bola que está jogando em primeiro, e aí nas oitavas, se o Palmeiras passa em primeiro, pegaria o Atlético de Madrid. Agora, se pega o PSG nas oitavas, aí lascou, né? Aí ia ficar ruim. Mas, assim, eu acho que o Palmeiras dos sul-americanos é quem mais se preparou para esse momento, né?
Na quinta passada, eu e o Danilo, a gente teve um evento com o Estevão e perguntaram para ele sobre o Mundial e ele falou: o Abel tá obcecado, só fala disso e tal. Então, existe uma comoção, uma movimentação do Palmeiras grande para esse Mundial, né? A Leila e o Estevão falaram que o Palmeiras não vai para brincar, que vai para ser campeão. Então, eu acho que pelo nível de contratação, pelo elenco e por momento mesmo, porque apesar do Palmeiras vir com 2 derrotas no Brasileiro, tem que acreditar, né? Então, eu apostaria no Palmeiras como uma possível surpresa nesse Mundial. Muito bem. O Thiago Yasser tem uma pergunta para você, Latifi. Internamente, qual é a expectativa do desempenho do Palmeiras no Mundial? Eu tenho algo que eu ouvi, rapaz, a respeito disso, mas me conte. Não, é isso que eu tava falando, Márcio. O discurso interno é de que o Palmeiras não tá indo lá para passear. Não acho o grupo do Palmeiras muito difícil, mas também não acho muito fácil. A estreia vai contar muito para a forma como o grupo vai se desenhar, porque dependendo de como estreia, né, pode se complicar ir para um segundo jogo jogando vida ou morte. Então, existe sim uma projeção positiva para o Mundial, pelo menos para as oitavas, né? Até porque o Inter Miami, o Busquets, o Júlio Gomes, inclusive vai participar hoje, falou que eles não se colocam entre os favoritos, então provavelmente pode ser o saco de pancada do grupo. O Al-Ahly, apesar da tradição no Egito, não tem vários grandes jogadores como no Palmeiras, e o Porto é um jogo duríssimo, né? O jogo mais complicado. Então existe sim uma previsão positiva dentro do clube de que esse time tem capacidade, tem qualidade para sonhar um pouco mais. Muito bem. A informação que eu tenho é chegar nas oitavas, de preferência em primeiro lugar no grupo. Bom, meus amigos, todo mundo perguntando novamente a respeito do Paulinho. Acho que vale a gente explicar novamente, Latifi, que você apurou a nota do nosso palestra a respeito do Paulinho, porque a galera lê a notícia, mas não interpreta o que está escrito. E a notícia diz que não está descartada, não significa que ele será operado novamente. Vamos lá, Latifi, Flávio Latifi. Esse homem, rapaz, é um pé de valsa que vocês não sabem. Me conta. Não, pois é, mas quando a matéria dos meninos do nosso palestra, ela não diz em nenhum momento que ele vai passar por cirurgia, né? Mas aí no chat e nas redes sociais todo mundo já tá falando, Paulinho tá bichado, Palmeiras tomou o golpe do Galo. Não, não é assim que as coisas funcionam. Como eu falei, o Paulinho veio a público dizer que a lesão dele é muito grave. Então é natural que o Palmeiras tenha muito receio com ele. Então, essas dores que o Paulinho sente, que o próprio Massini já comentou, elas voltam conforme a carga vai sendo aumentada. Então, uma nova cirurgia não está descartada no sentido de que, se no Mundial ele ficar com uma dor insuportável enquanto ele está participando dos jogos e dos treinos, pode ser que ele tenha que passar por uma cirurgia. Mas hoje não é isso que o Palmeiras trabalha. O Paulinho segue fazendo esses trabalhos de controle de carga nos treinos e nos jogos. No último final de semana foi o jogo que ele mais disputou minutos pelo Palmeiras, então o Palmeiras vê isso como algo positivo, uma evolução, e isso é no dia a dia, dele sentindo se está com dor ainda ou se não está, mas segue isso. Eu imagino que todo torcedor, quando leu a notícia, ficou um pouco assustado, mas calma, a gente só vai saber notícias sobre os próximos capítulos quando o Paulinho jogar e seguir treinando. Beleza, bom, daqui a pouco teremos um quarto elemento na live para a gente falar do Campeonato Mundial. Vamos voltar ao tema mundial, rapaz. Estou esperando ele aparecer aqui na minha janelinha, porque no final a gente vai debater a respeito de time titular e tal. Ah, não, peraí, cara, não falamos do Corinthians. Palmeiras e Corinthians significa o quê para vocês? Danilo Lavieri, se passar do Corinthians é o último prego no caixão, se perder do Corinthians aí acabou, o ano acabou. Conta para nós.
Bom, nesse mundo inviável que vivemos de todas as definições e conclusões em 20 minutos, antigamente em 20 minutos tudo pode mudar, é o slogan da Rádio Bandeirantes, da Band News, Isso, né? Band News, Agora, isso. em 20 minutos, tudo. Os caras querem matar ou querem nascer em 20 minutos. É difícil, enfim. E é mais ou menos por aí que você falou, né? Se ganhar, nossa, olha, acabou o Corinthians. E se perder, fora Abel, fora Leila, fora Anderson. Eu, dos adversários, obviamente, que tirando ali CSA, CRB, Retrô, que eram os adversários que você poderia pegar. Eu, particularmente, prefiro ver o Palmeiras pegando o Corinthians do que ver pegando o Bahia, por exemplo. Eu prefiro pegar o Corinthians do que pegar o São Paulo. Eu prefiro pegar o Corinthians do que pegar o Fluminense hoje em dia, né? Tudo hoje em dia, porque a gente não sabe como vai ser depois do Mundial. Então, eu acho que é um jogo bom para o Palmeiras, é um jogo que também pode servir para o Palmeiras responder um pouco essa questão de ganhar jogos importantes, de não pegar só baba, embora o Corinthians não esteja na sua melhor fase, tem sempre a rivalidade, tem a chance de dar o troco do título paulista. Então eu acho que é um jogo bom. Eu gostei do sorteio. Claro que se eu pudesse escolher ali um CRB, um CSA, um Retrô da vida, seria melhor. Mas diante das alternativas, eu acho o Corinthians um jogo bom para testar o Palmeiras, para desafiar o Palmeiras e para o Palmeiras também dar uma resposta para sua torcida, para mostrar, olha, a gente sabe ganhar jogo importante também, que é o que o Palmeiras acho que está devendo, pelo menos por enquanto, até aqui.